Olá, pessoal. Eu sou o Dr. Antônio Bitu, coordenador da mastologia da Pronutri. Estou aqui junto com o Dr. Leonardo Atten, oncologista clínico da Pronutri, para a gente bater um papo sobre câncer de mama em pacientes jovens, né? Os desafios que a gente tem nessas pacientes, principalmente em relação a sintomas climatéricos e a questão da preservação da fertilidade e gravidez após o tratamento do câncer, né? Então, hoje é um assunto bastante interessante, porque a gente sabe que as pacientes estão tendo uma incidência maior nas pacientes mais jovens, e o câncer de mama vem aumentando isso. E a gente consegue, com esse tema, unir um pouco de ciência e um pouco de esperança, com a possibilidade dessas pacientes poderem engravidar após o tratamento, né? Então, Léo, gostaria que você falasse um pouquinho aí sobre a incidência dos casos de câncer de mama em pacientes jovens, principalmente nas pacientes em idade reprodutiva, abaixo dos 40 anos. Então, obrigado, Bitu. Primeiramente, agradecer. Realmente é um tema excelente e agradecer a oportunidade de estar falando sobre isso, porque eu acho que é um tema, como você bem comentou, que é cada vez mais presente no nosso dia a dia, então a gente precisa estar conversando sobre isso, porque a incidência vem aumentando. A gente tem visto isso nos estudos, a gente tem visto isso na prática, no dia a dia. A gente tem cada vez mais pacientes com idade jovem, né, com diagnóstico de câncer de mama, abaixo de 40 anos, em torno de 40 anos. Muitas vezes são doenças que aparecem no estágio mais avançado. A gente sabe que existem subtipos mais agressivos que podem apresentar nessa faixa etária, e muitas vezes o diagnóstico é difícil e faz com que essas pacientes cheguem no estágio um pouco mais avançado. Isso gera mais ainda um desafio no tratamento dessas pacientes, né? Então, são vários fatores que realmente fazem com que seja um grande desafio tratar uma mulher jovem com câncer de mama. Felizmente, a gente tem dados animadores, né, de sobrevida, mostrando que a sobrevida ela vem aumentando, né? Então, a mortalidade por câncer de mama vem diminuindo nos últimos anos, muito por conta de novos tratamentos. Obviamente, a gente melhorou muito a oncologia, né? Os tratamentos oncológicos, quimioterapia, anticorpos monoclonais, imunoterapia, recentemente adicionada ao arsenal de tratamento do câncer de mama, né? A imunoterapia foi recentemente adicionada a um subtipo específico, que é o triplo negativo, que é um subtipo frequente em mulheres jovens. E tudo isso tem feito com que a mortalidade realmente caia, né? A sobrevida vem aumentando. E isso, felizmente, obviamente está acontecendo e faz com que mais pacientes sobrevivam, né? E aí isso gera um outro desafio, que é o pós, que são as pacientes sobreviventes ao câncer de mama, pacientes que encaram os desafios do tratamento, dos efeitos colaterais, das sequelas do tratamento, que a gente sabe que existem. E aí é um outro capítulo também muito interessante, porque essas mulheres têm uma longa vida pela frente, né? Estão felizmente curadas do câncer de mama, e a gente tem alguns desafios, né? Incluindo, como você comentou, fertilidade, gravidez e outros, né? Relacionados à qualidade de vida. São pacientes em vida ativa, né? Profissão, exato, familiar, tem a questão do impacto emocional. Exato. Também, né? Em relação ao que você falou, vamos pontuar aqui algumas coisas, né? Primeiro, a gente vai citar alguns dados aqui do estudo Amazônia 3, que é dados estatísticos aqui do Brasil. Só para a gente ter uma ideia, praticamente 20% das pacientes hoje no Brasil com câncer de mama são abaixo dos 40 anos, né? E nas pacientes abaixo de 35 anos, nos últimos 10 anos que eles analisaram, mais do que dobrou a quantidade de pacientes com câncer de mama. Então, realmente é algo que a gente está vendo, realmente que vem aumentando no consultório. Tanto os estudos vêm mostrando, como você falou, como também na nossa prática clínica a gente vem identificando, né? E outra coisa que você falou em relação aos tumores, o diagnóstico nessas pacientes dos tumores mais avançados, né? Infelizmente, essas pacientes elas têm uma densidade mamária mais acentuada, o que prejudica um pouco a sensibilidade da mamografia. Então, os exames de rastreio hoje, de acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, a gente inicia a partir dos 40 anos, né? Então, essas pacientes, normalmente, a grande maioria delas, o diagnóstico vem por algum sintoma, normalmente ou por um nódulo palpável, né? E não por uma alteração no exame de rastreio. Então, isso tende a gente a ter um diagnóstico nesse grupo de pacientes mais avançados. Então, a gente acaba tendo que fazer um tratamento mais agressivo, né? Para a gente tentar reduzir melhor essa doença, combater melhor essa doença, para a gente tentar aumentar a sobrevida, né? Então, você falou também que nesse grupo de pacientes,
a gente tem uma incidência maior de pacientes HER2 positivo e triplo negativos. Mas, vamos dizer assim, a parcela de pacientes que são receptores hormonais positivos ainda é alta. Sim. Né? Então, e isso impacta muito na questão da qualidade de vida dessa paciente. A gente faz esse bloqueio hormonal, que normalmente, por serem casos mais avançados, a gente acaba tendo que fazer uma hormonioterapia estendida. Então, eu queria que você primeiro explicasse o que é receptor hormonal positivo, o que é uma hormonioterapia e uma hormonioterapia estendida. Perfeito. Como você bem disse, essa é uma parcela importante, né? Mesmo nas pacientes jovens, é uma parcela importante. São tumores que são dependentes da via do hormônio, né? Dos hormônios femininos, estrógeno e progesterona. Então, esses tumores eles têm essa relação com a via hormonal e a gente usa como parte do tratamento o bloqueio dessa via. Né? Esse bloqueio, na verdade, quando a gente fala hormonioterapia, até muitas vezes é um termo errado, porque, na verdade, não vou dar hormônio para a paciente, obviamente, eu vou manipular a via hormonal, né, do organismo dessa paciente e vou, muitas vezes, bloquear esses hormônios, porque esses hormônios, de certa forma, falando de forma leiga, eles alimentam as células, né, as células malignas. Então, você bloqueia essa via, você evita que esses hormônios estimulem o crescimento dessas células. E isso faz com que a taxa de recidiva caia, né, e aumente a taxa de cura, obviamente. Existem várias maneiras de fazer essa manipulação hormonal, essa hormonioterapia. Normalmente é feito com são medicamentos orais, né, que são bloqueadores, ou bloqueadores periféricos, ou bloqueadores da via da produção desses hormônios. E existe um outro tipo de bloqueio, que é o bloqueio central, que a gente chama, que seria através de medicações que induzem realmente a menopausa. A gente usa esse bloqueio duplo, né, que a gente chama, seria o bloqueio periférico e o bloqueio central, a gente usa em casos que a gente considera casos de um risco maior. Então, doenças com estágio mais avançado, ou que tem um subtipo mais agressivo, ou pacientes mais jovens, né, que estão na pré-menopausa e tem um período longo aí antes de chegar na menopausa. Normalmente são essas pacientes que a gente opta por fazer um bloqueio duplo, que seria o bloqueio periférico e o bloqueio central. Obviamente que isso gera mais efeitos colaterais, porque você está realmente induzindo uma menopausa precoce nessa paciente, e essa paciente sofre aí infelizmente, com alguns efeitos, né, do climatério, dessa menopausa precoce. A gente tem, obviamente, também tem evoluído nisso, né? Inclusive, esse é um tema bem interessante, eu queria que você comentasse sobre isso também, em relação à parte da ginecologia, né? E como que isso avançou em relação a essas pacientes que sofrem desses efeitos, né? Em relação a efeitos da menopausa precoce induzidos por esse bloqueio hormonal. Então, as pacientes que elas são diagnosticadas com câncer de mama, né? Elas são, vamos dizer assim, é contraindicado o uso de reposição hormonal nesses casos, de uma maneira geral. Então, qualquer via de administração oral ou pela pele, que a gente chama transdérmica, né, que possa ter alguma absorção sistêmica, é contraindicado, mesmo nos casos das pacientes que não têm receptores hormonais positivos. Então, a gente tenta, por outros medicamentos, tentar tratar os sintomas vasomotores, né? Obviamente, existem os não medicamentosos, atividade física, que é importante, né? E aí, controle de peso, né? Dieta adequada. Então, tudo isso impacta nos sintomas de menopausa precoce que a paciente pode sentir. Mas hoje a gente pode lançar mão também de alguns artifícios para o controle local, vaginal, dos sintomas geniturinários, que é ressecamento vaginal principalmente, pode ter infecção urinária de repetição. Então, são pacientes em idade sexualmente ativa. Então, às vezes, podem ter, vamos dizer assim, dificuldades em ter relação com o marido. E isso prejudica demais a qualidade de vida delas. Então, uma das coisas hoje que a gente já tem, né? Inclusive, a gente tem lá na ProNutri a questão do laser, que a gente pode fazer, que melhora o trofismo da mucosa da vagina. A gente pode usar hidratantes vaginais que não têm hormônio, que também ajudam. Então, às vezes chega com a paciente jovem, né, já com diagnóstico, às vezes a gente já pode hoje, né, vá usando o hidratante para manter o trofismo, para ela não chegar a ressecar a vagina, para a gente ter que dar um upgrade, né? E tem a questão hoje, que já tem estudos mostrando para a gente a segurança da gente utilizar reposição hormonal tópica na vagina, né? Então, a gente pode usar hormônio porque a absorção
por parte do corpo, a absorção sistêmica é baixa e não teve impacto em aumento de taxa de recidiva nessas pacientes, né? Então, são hoje, vamos dizer assim, artifícios que a gente pode utilizar para melhorar a qualidade de vida dessas pacientes, né? E uma coisa também importante em relação à fertilidade, né? Sim. Então, o que é que a gente poderia fazer para preservar a fertilidade dessas pacientes, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Esse é um outro ponto importantíssimo. A gente é um ponto que não pode ser esquecido de forma nenhuma. Então, essas pacientes, como você bem disse, né, chegam muitas vezes com um diagnóstico de tumores avançados, ou pelo menos mais avançados e localmente avançados, em um estágio um pouco, né, por conta da dificuldade do diagnóstico, por conta da dificuldade do rastreamento. E muitas vezes isso, num passado, diria, recente, isso passava despercebido e era considerado um pouco segundo plano, a questão da fertilidade. Mas isso vem mudando, né? A gente tem falado mais sobre o assunto, a gente tem trazido esse assunto nas discussões e eu acho que foi muito benéfico isso, né? A gente colocou esse assunto na mesa e, na minha opinião, esse é um assunto que tem que estar na primeira consulta. Então, toda mulher jovem, né, em idade fértil, que tem um diagnóstico de câncer de mama, independente, obviamente, do subtipo ou da maneira que diagnosticou, a gente sabe que é um momento difícil, né, de muita ansiedade, obviamente, muita angústia, mas esse ponto ele tem que ser trazido porque existe um tempo para ser feito isso, né? Existe um momento certo de ser feito isso e o momento certo é o diagnóstico. Então, a gente sabe hoje que existem técnicas muito modernas de congelamento de óvulo, por exemplo, que essas pacientes podem fazer e a gente consegue preservar a fertilidade dessas pacientes através disso. Isso por quê? Porque, obviamente, o tratamento que a gente vai submeter essas pacientes, quimioterapia, imunoterapia, esse tratamento, ele muitas vezes leva a uma diminuição da fertilidade dessas pacientes. Então, essas pacientes têm uma dificuldade de engravidar, né, após o tratamento, elas, né, acabam tendo taxas de fertilidade, a taxa de fertilidade cai, então esse assunto ele tem que ser abordado, o desejo da mulher, né, esse desejo, a expectativa da mulher tem que ser abordada no início da consulta, a gente tem que estar todo mundo alinhado, né, nós, oncologistas, mastologistas, toda a equipe que trata essa paciente jovem com câncer de mama tem que estar com um discurso alinhado sobre a questão da fertilidade. Porque é um momento de extrema fragilidade para a paciente e ela precisa do nosso apoio para saber que se realmente ela quiser, né, e tiver o interesse e for desejo dela engravidar, né, e preservar a sua fertilidade, ela tem condições de fazer isso hoje, né? E obviamente que ela precisa do nosso encaminhamento. Ela precisa do nosso encaminhamento, do nosso direcionamento, porque, como eu disse, a gente também não pode atrasar o tratamento. Então, isso tem que ser feito no momento certo. É possível fazer, né? Exige um trabalho de equipe, né? Junto com os médicos também. Os ginecologistas, né? Os especialistas em reprodução. Exatamente, eles têm que ser trazidos para perto do time para que a gente consiga, né, oferecer o melhor, né, para o paciente. E é importante dizer que é possível, né? É possível. Existe tecnologia para isso. Vale a pena lembrar também que nessa primeira consulta, nessas pacientes jovens, é importante a gente salientar do prejuízo que ela tem de uma possível gravidez durante o tratamento, né? Tem vários medicamentos que não podem ser utilizados durante a gravidez, então nem sempre a gente vai fazer o tratamento ideal quando o diagnóstico acontece numa paciente grávida ou quando a paciente engravida ao longo do tratamento. Então, é importante que exista uma orientação também por parte da gente, né, para a paciente utilizar, já que ela não vai poder utilizar nenhum tipo de método anticoncepcional hormonal, né, normalmente o que a gente indica é o DIU não hormonal, né, para que ela possa passar por essa fase de tratamento, né, sem engravidar e a gente pensar numa possível gravidez só após o tratamento, né. Falando em possível gravidez pós-tratamento, eu queria convidar aqui uma paciente especial, minha e do Léo, né, a Eveline, para ela falar um pouquinho aqui sobre a história dela, de como é que foi toda a trajetória dela durante o diagnóstico, o tratamento e o pós-tratamento do câncer de mama. Por favor, Eveline. Doutor Bitu, doutor Leonardo, muito obrigada pelo convite. Tá? Considero sempre muito importante, né, poder compartilhar um pouco dessa experiência, né, vivida com vocês, né, junto comigo. Que bom. A gente também agradece de você ter aceitado o convite. Muito feliz por você estar aqui.
E aí a gente queria que você começasse falando assim, como foi o seu diagnóstico, né? Como é que você descobriu a doença, se você palpou um nódulo ou não, o que é que você sentiu, né? Qual a idade que você tinha na época. E aí, aos poucos que você for falando, a gente vai aqui... Isso, são muitos, né? A descoberta, né? O diagnóstico veio em um ano bem especial para mim, né? Foi o ano em que estava agendado, né? Já estava com a data marcada do casamento, né? Do casamento religioso, para o mês de outubro. Na época, eu estava com 31 anos, tá? 31 anos, fazendo muitos planos, inclusive com a questão da gravidez, né? Mas 3 meses antes, né? 3 meses antes da data tão especial, eu descobri, né? Tive o diagnóstico. Como, né? Eu senti, em um determinado dia do mês de julho de 2014, né, eu senti um nódulo na minha axila que ardia um pouco, e eu achei aquilo estranho, né? Então, eu sempre mantive os meus exames, né, de rotina, né, anuais, e, por coincidência, quando eu senti o nódulo, na verdade, eu senti o linfonodo arder na axila, eu já estava com os meus exames, né, de rotina agendados, né, para o dia seguinte. Então, eu fui na clínica, né, fiz a ultrassom, né, e a médica que realizou o exame, ela pediu que eu procurasse realmente, né, a minha médica, né, a ginecologista e tudo, porque ela tinha visto realmente que o linfonodo ele estava com um aspecto não habitual. Então, aquilo já me preocupou. Então, ela, né, já também manteve logo o contato, né, com você, doutor Bitu. E aí nós começamos a conversar quando você sugeriu, né, que nós fizéssemos a punção. Né? Por quê? Só um minutinho te interrompendo. Aqui já entra uma coisa bastante importante, que é a questão da equipe multidisciplinar, né, dos contatos que você tem, de um mastologista ter um relacionamento perto com o ginecologista, com o radiologista que vai fazer os exames, que a gente consegue abreviar esse tempo do momento que a paciente faz o exame até ela passar por uma consulta, até a gente definir se precisa ou não fazer algum tipo de biópsia, para a gente tentar acelerar ao máximo esse processo de investigação. Lembrando que na ProNutri a gente tem um serviço de navegação da mastologia, que é uma equipe de enfermeiras, né, que elas dão um suporte bastante importante para a gente, em termos de orientação das pacientes, para tentar a gente... agendamento de exames, né? A gente busca ativa dos resultados de biópsias e antecipar as consultas das pacientes que venham a ter algum diagnóstico de câncer de mama no momento dessas consultas. Então, a gente consegue abreviar bastante o início do tratamento dessa paciente por vamos dizer assim, esse trabalho que a navegação lá na ProNutri consegue realizar, né? Então, vamos lá. Fomos para a punção e aí? Fomos para a punção, porque até então eu não sentia nódulo na mama. Né? Realmente, eu apalpava, né, e não sentia. Então, nós começamos, depois da punção, né, nós começamos a investigar, né, de onde viria, né, porque pelo resultado não seria, né, nada voltado para a parte de linfonodos, dos linfonodos, né? Então, poderia ser, né, ou tireoide, ou poderia ser a mama, ou poderia vir do pulmão, algo do tipo, né? Então, começamos a investigar, porque, na verdade, o meu nódulo estava como se fosse oculto. Ele estava bem na lateral da mama, né? Então, quando começamos a fazer os exames, por exemplo, no exame que a gente faz da mama, né, ele não apareceu, né? Então, na mamografia. Mamografia. Ele não apareceu. Aí depois a gente fez um outro exame chamado de ressonância. Ressonância, exatamente. Na ressonância ele já apareceu bem bonitinho lá. Isso. Né? Aí, te interrompendo mais uma vez, acho que cabe uma orientação importante para os pacientes, né? Então, quando a gente encontra uma imagem suspeita numa ressonância de mama, que não foi identificado nos exames anteriores, porque tanto no ultrassom da mama quanto na mamografia não tinha sido visualizado nada, apenas o linfonodo atípico na axila. A gente solicita um ultrassom direcionado, chamado ultrassom second look da mama, onde, de preferência com um radiologista especializado em mama, que tenha, vamos dizer assim, bastante experiência, ele vai lá naquela região onde apareceu a alteração na ressonância para ver se ele identifica alguma coisa.
para facilitar o processo de biópsia e de investigação. E os estudos mostram que a gente consegue chegar em até 50% de identificar essas lesões na ressonância que não foram identificadas nos exames anteriores. Que foi exatamente o que aconteceu com a Eveline, né, Eveline? Exatamente. Então, depois de toda a investigação, né, e de realmente fechar o diagnóstico de que seria o câncer de mama, né, então vamos agora conversar com o oncologista, né? Então, aí veio o doutor Leonardo. Isso, aí, só para a gente falar um pouquinho de estágio, estadiamento de doença, né? Então, ela tinha uma lesão na mama, né, de tamanho médio, né, mas que já tinha comprometimento dos linfonodos axilares, né? Então, uma paciente jovem, Dr. Leonardo, 31 anos, com a doença, né, na mama e já acometendo a axila, normalmente, qual seria, vamos dizer assim, o tratamento inicial para essa paciente? Esse ilustra bem o que a gente tinha falado anteriormente, né, que são pacientes que muitas vezes chegam com um estágio um pouco mais avançado, com doença linfonodal na axila ou com o tamanho do tumor não tão pequeno assim. E aí a gente usa, o que a gente usa basicamente para definir tratamento nesse momento é o estágio, que é exatamente esses pontos que eu comentei, o tamanho do tumor, a presença de doença linfonodal ou não, e o subtipo, né? E aí entra a imunistoquímica, que é um exame importantíssimo, que nos ajuda a definir qual o subtipo do câncer de mama. Esse é um conhecimento que já existe há alguns anos, algumas décadas, né? Pelo menos 2 décadas, né? A gente já não trata mais tanto câncer de mama, todos os subtipos de forma igual. Então, a gente já tem essa divisão em subtipos e os tratamentos eles têm mudado cada vez mais em relação um ao outro. Então, a gente tem basicamente 3 subtipos: o tipo luminal, que é relacionado à questão hormonal, o subtipo HER2, que é uma proteína que está presente mais ou menos em 20% de todos os tipos, que é uma proteína que favorece o crescimento celular, né? São chamados tumores HER2 positivos. E tem um terceiro tipo, triplo negativo, que seria um subtipo que não tem nem relação com o HER2 nem com os hormônios. Esses 3 subtipos eles são tratados hoje de forma bem diferente. Então, é importantíssimo, antes de definir tratamento, a gente ter na mão, através da imunistoquímica, esse subtipo. A Eveline veio, quando ela me procurou, né, a gente estava esperando essa imunistoquímica, a gente já tinha o estadiamento, tinha sido feito o estadiamento pelos exames que vocês comentaram de imagem, e quando a gente recebeu a imunistoquímica, era um subtipo HER2, HER2 positivo, que a gente chama. Conhecidamente, ele é um subtipo mais agressivo, né, biologicamente falando, mas que é um grande case de sucesso da oncologia, porque é onde realmente a gente conseguiu, aí, mais ou menos 2, 3 décadas, mudar a história natural dessa doença. É uma doença biologicamente agressiva, que tem uma chance de recidiva maior, mas que com o tratamento da oncologia a gente conseguiu melhorar os resultados e tornar, né, as taxas de cura e de recidiva igual ou até um pouco melhor do que as pacientes com outros subtipos, os subtipos ligados ao hormônio, por exemplo, o subtipo hormonal. Então, hoje em dia... Que, teoricamente, são menos agressivos. Né? Então, hoje em dia, tratar um câncer de mama HER2 positivo é realmente um sucesso, né? Na maior parte das vezes, porque a gente tem drogas e remédios muito bons, realmente, que conseguem suplantar essa via e bloquear essa via de crescimento da célula. Só te interrompendo, Léo, uma coisa importante para a gente falar para os pacientes é que hoje em dia o tratamento, como ficou muito voltado para a imunistoquímica, vamos dizer, muito individualizado, né? Uhum. Hoje a gente pega, às vezes, 2 pacientes com a mesma idade, mesmo estadiamento e tratamentos completamente diferentes, né? E aí é importante que as pacientes hoje entendam que o tratamento hoje é cada vez mais individualizado e não cabe mais se comparar com o tratamento do familiar ou da vizinha ou de uma amiga que fez. Porque a gente ainda vê muito hoje no consultório certos questionamentos tipo, doutor, mas a fulana, minha amiga lá, ela fez quimioterapia e eu não fiz por quê? Ou então, eu estou fazendo... Fez essa quimio e não fez aquela. Né? Exatamente. Né? Então, assim, é importante que a gente esclareça também, aproveitar a oportunidade aqui desse podcast para a gente esclarecer isso para os pacientes, é que hoje o tratamento é individualizado. Então, assim, praticamente em 100% dos casos a gente não inicia tratamento sem imunistoquímica. Né? Hoje a imunistoquímica é algo primordial, é um divisor de águas hoje na decisão de qual tratamento vai ser feito, qual a sequência de tratamento que vai ser feito.
né? E o tempo de tratamento que vai ser feito. Perfeito. Se você quiser complementar mais alguma coisa. Isso, perfeito. A palavra é essa, individualização do tratamento, que cada vez aumenta mais, né? Cada vez os subtipos eles estão cada vez mais diferentes, o tratamento está caminhando por formas diferentes. E voltando então para o caso da Eveline, era um subtipo HER2 positivo. Na época, como era hoje, a gente optou por fazer quimioterapia antes da cirurgia, que a gente chama de quimioterapia neoadjuvante, junto com o anticorpo monoclonal que bloqueia o HER2, né, que é o Herceptin. Hoje em dia a gente tem outros remédios associados. Naquela época, lá em 2014, né? 2014, a gente usava apenas o Herceptin e junto com quimioterapia. E foi a escolha da época. A gente fez quimioterapia associada a Herceptin antes da cirurgia. E aí eu queria perguntar para ela como é que foi. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse período da quimioterapia, como é que foi. Sim. Você estava com um casamento marcado, eu me lembro muito bem disso. E a gente sabia, né, pela sua idade, pelo subtipo, a gente lembra que conversou sobre isso, que não poderia esperar, né? Obviamente, exato, eram 3 meses ainda para o casamento e a gente teve que começar antes mesmo, né, logo em seguida. E queria que você falasse um pouco, então, desse período da químio e o que veio depois também. Isso. Pela característica, né, do meu câncer, como vocês mesmos, né, já explicaram, realmente ele era bem agressivo, né, se desenvolvia rápido, então eu não tinha muito tempo, né, eu tinha que realmente iniciar o tratamento. Então, recebi o diagnóstico no final de julho, casamento em outubro, né, então o mês de agosto foi praticamente todo de exames, né, para reunir realmente todo, né, o diagnóstico direitinho, para depois conversar, né, com você já com a imunohistoquímica na mão, né, para poder justamente já ver aí como seria o tratamento, né, que foi justamente em agosto que conversamos. Eu iniciei a primeira quimioterapia no dia 1º de setembro, né, um pouquinho, 2 meses antes, né, então não foi tão... Aqui vale a pena um outro detalhe, né, que a gente, vamos dizer assim, você fez os exames no final de julho, e a gente estava iniciando seu tratamento dia 1º de setembro, um pouco mais de 30 dias, né, da identificação de uma lesão suspeita, passar por todo o processo de diagnóstico e iniciar o tratamento, né. Existe uma lei federal que recomenda que, após o diagnóstico, o início do tratamento seja feito em 60 dias. E a gente, dependendo do nível de relacionamento da equipe multidisciplinar que você tenha, a gente consegue, às vezes, um pouco mais de 30 dias, passar por todo o processo de investigação, diagnóstico e iniciar o tratamento, né? Então, aí, mais uma vez, a gente fala da função e da importância da navegação da mastologia, no sentido de a gente conseguir, vamos dizer assim, guiar esses pacientes de uma forma mais rápida, para a gente poder iniciar o tratamento mais rápido. E isso, Vitor, é importante dizer que é baseado em dados, tá? Existem dados na literatura mostrando que esse tempo importa. Então, quanto maior esse tempo, as taxas de cura elas diminuem. Então, esse tempo ideal é exatamente esse, né, em torno de 60 dias. Até um pouco antes aí que a gente puder começar, obviamente, nem sempre a gente consegue, mas isso se correlaciona com desfecho, né? Se correlaciona com o resultado do tratamento. É importantíssimo realmente começar no tempo certo. E quando conversamos, né, da necessidade de iniciarmos o tratamento o mais rápido possível, né, sempre foi colocado, né, essa questão de que quanto mais rápido, melhor, não teria muito tempo. E sempre tudo que iria acontecer, né, sempre tudo foi me falado assim, muito claro, né, sempre objetivo, claro, realista. Né. Então, eu como a noiva ali, né, já prestes a entrar na igreja, o que é que toda noiva, né, gostaria de entrar, né, com seu véu e tudo, né, preso no cabelo. Então, uma das primeiras reações, né, quando a gente recebe a quimio, realmente é perder o cabelo, né. Então, eu ainda tinha aquela esperança, mas o Dr. Leonardo sempre, né, muito cuidadoso, né, sempre me dizendo, não, Eveline, mas realmente ele sempre me falava tudo que iria acontecer, né, mas a gente fica, né, tentando, né, mas eu achava que ainda ia segurar o cabelo um pouquinho mais e tal, mas exatamente com 13 dias da primeira quimio, o cabelo começou a cair, né, realmente o meu couro cabeludo ficou muito sensível, eu sentia muitas dores, mas a dor era realmente na raiz do cabelo, né, muitas dores de cabeça. Léo, uma pergunta. A Eveline tratou em 2014. Se fosse hoje, a gente tem alguns, vamos dizer assim, artifícios para a gente poder tentar melhorar essa questão da queda do cabelo na paciente?
Sem dúvida, esse é um ponto importantíssimo. Você vê como a gente está melhorando realmente, né? Eu ouvindo aqui seu relato. E eu lembro até hoje das fotos que você me mostrou do seu casamento. E eu daqui dou os parabéns, porque você foi muito corajosa. Então, realmente, uma mulher super guerreira. Você encarou de frente e manteve o seu casamento. Eu achei isso fantástico. Me lembro até hoje disso. Em relação à tua pergunta, Bitu, assim, como mudou, né? Que bom que a gente está mudando. Então, hoje em dia, a gente tem uma touca, né? Uma touca gelada, que a gente chama. A gente tem essa tecnologia. A tecnologia já existia há algum tempo, mas lá atrás, em 2014, isso não era tão difundido, a gente não tinha tantos dados que mostrassem segurança desse procedimento. Mas isso hoje é bem estabelecido, então a gente tem bem difundido isso no mercado. Inclusive, temos na Pronutri essa touca amplamente disponível, que é uma touca que a mulher, a paciente, né, a mulher, ela usa durante a infusão da quimioterapia. Essa touca faz com que diminui a chegada do quimioterápico no couro cabeludo e isso minimiza a queda do cabelo. Tá? Obviamente que essa touca não é 100%. Existem alguns esquemas de quimioterapia que são um pouco mais pesados e resistentes, né? E que acabam provocando um pouco realmente a queda. Mas existem esquemas e esquemas, né? Quimioterapia não é tudo igual. Então, assim, existem algumas situações em que a touca funciona muito bem, realmente, consegue preservar até 100% do couro do cabelo da paciente. Em outras situações, preserva parcialmente, mas de toda forma, como você bem disse, né? Mesmo parcialmente, já é um grande alento muitas vezes. Então, isso gera, né, uma grande... evita, né, esse transtorno, essa ansiedade e todo esse processo aí que você passou. Então, hoje em dia, provavelmente seria diferente. Né? E que bom que a gente melhorou. Né? É verdade. Então, caiu realmente, né, uma parte do meu cabelo, então eu decidi fazer, né, raspar mesmo na cabeça, né? E quando eu fiz, né, a raspagem mesmo do cabelo, acabaram-se as dores, né? Realmente o cabelo estava tão sensível que o peso dele doía muito, né? Então, meu véu foi adaptado, né, para o casamento, porque não tinha mais onde prender, né? Mas iniciei a quimioterapia na semana, fiz 8 sessões de quimioterapia. Na semana do casamento, eu casei num sábado, né? Na terça-feira, eu tinha recebido a 3ª químio e ela dava realmente muitas reações, né? Enjoo, me deixava um pouquinho debilitada, né? Mas eu sempre buscava ter uma boa alimentação, né? Sempre com as boas orientações. E eu não esqueço que o Dr. Bitu sempre me falava, Eveline, nós estamos aqui, né, nós temos todo um caminho aí a seguir do tratamento, né? São muitas etapas, mas vamos um dia por vez, né? Vamos um dia de cada vez. E assim, né, eu fui colocando também na mente e a gente foi vencendo cada etapa, né? Então, casei, né, em outubro. Foi lindo, né, o casamento, não senti nada, né, não tive nenhuma reação, nada, pelo contrário, né, a alegria, a euforia foi tão grande que, né, nada senti, graças a Deus. E continuei com as químios, tá? Depois depois da químio, a gente passou para a cirurgia, né? Fizemos a cirurgia em fevereiro de 2025, tá? 2015. Desculpa, 2015, exatamente. Em fevereiro de 2015, fizemos a cirurgia, né? Fiz a mastectomia bilateral, né? Apesar de apenas uma mama ter aparecido, né, um nódulo, mas nós conversamos e decidimos de retirar a segunda mama também, porque no exame apareceu também, né, um pontinho suspeito. Então, para evitar, tiramos as 2 mamas, né? E depois, assim, no período da cirurgia, foi um período também bastante delicado para mim como mulher, né, porque foi a retirada das 2 mamas, né? Então, toda aquela vaidade, aquela coisa realmente de mulher, ela ficou um pouquinho abalada. Mas, nesse período também, né, durante todo o período do tratamento, eu tive muita ajuda, muita força, muito apoio, né, uma rede de apoio muito importante da minha família, meus pais, né, amigos, né, trabalho. Continuei trabalhando durante todo o processo. Foi uma opção minha, né, também, para poder ocupar a mente, né. Mas um ponto que eu quero realmente destacar foi a força e o apoio que eu tive do meu esposo, né? Então, desde que nós descobrimos do diagnóstico, em nenhum momento ele realmente quis, né, voltar atrás com relação ao casamento. Nós seguimos juntos, né?
Um ponto também importante, quando conversei com o Dr. Leonardo sobre o tratamento, foi a questão da fertilidade, que sempre foi muito, né, claro que poderia ser afetada, né, que eu poderia realmente não ter a oportunidade de gerar, né. Então, essa foi uma conversa que eu tive com meu esposo, que se ele poderia estar livre, né, ele não tinha que decidir estar comigo se eu não poderia, né, ter uma família com ele, construir uma família, né. Mas ele realmente, assim, ele demonstrou todo o amor e carinho naquele período, né, que ele podia. Então, foi decisão dele também, né, da gente continuar juntos. Então, no período da cirurgia, que foi um período delicado, que me abalou um pouco, ele também, mais uma vez, demonstrou, né, muita força, muito carinho, né, e muito amor e dedicação, né, porque adaptamos alguns ambientes lá em casa por conta disso, né, e era ele quem fazia meus curativos. E eu, no início, não queria que ele me visse, né, a cirurgia e tudo. Eu realmente fiquei com um pouco de vergonha, né, mas ele conversando comigo, juntos, então, ele me mostrou muito mais, né, de que o companheirismo ali, o amor, ele supera tudo, né, e que aquilo era o de menos para ele, né. Então, aquilo me deu muita força para continuar seguindo, porque era o que eu sempre dizia para ele, para minha família e até para vocês também, que eu não me sentia doente, né. Quando a gente tem uma gripe, né, forte, a gente sente febre, a gente sente dor no corpo, dor de cabeça, e eu não sentia isso, né. Eu sabia que eu tinha uma doença muito séria, né, que precisava de tratamento rápido, mas eu não sentia, né, essas enfermidades. O que eu sentia eram realmente as consequências das medicações, né, os mal-estares, que eram também temporários, eram rápidos também. Mas depois, né, desse apoio da cirurgia, passamos para a rádio. 28 sessões de rádio, o tratamento foi completo, né, o pacote completo. Então, fiz a rádio, né, 28 sessões. Também, né, foi tranquilo. Nesse período, eu já tinha colocado o expansor, né, nas mamas. Né? Então, só depois de um tempo que eu fiz realmente a troca com as próteses. Tá? E, logo depois da rádio, iniciamos, né, com a medicação oral, né, que aí foi o período em que eu tive, né, que induzir aí a menopausa com a utilização da medicação oral e o Zoladex, né, o bendito Zoladex. Né? Só voltar um pouquinho em relação à tua cirurgia, acho que é uma informação importante. Você teve uma excelente resposta com a quimioterapia. Aquilo que eu comentei, né? A doença HER2 positiva, a gente melhorou muito os resultados. Então, você fez uma quimioterapia. Hoje, na verdade, hoje até usaria um esquema até um pouco mais potente. Mas já naquela época o resultado era muito bom e continua. Hoje a gente conseguiu melhorar ainda um pouco mais, né, com o ESEPT. E você vê como o tratamento muda ao longo do tempo, como a medicina muda, né? Ela teve uma resposta completa na axila e uma pequena lesão residual na mama. E que hoje talvez nem radioterapia ela fizesse mais, né? Verdade. Pós-tratamento. Seria poupada naquela época, exatamente. Né? Então, já tem um estudo mostrando que as pacientes que têm resposta completa na axila podem ser poupadas da radioterapia, caso sejam feita uma cirurgia radical com retirada da mama. Né? E aí, assim, o teu resultado então, foi ótimo, realmente, foi muito bom o resultado. Mas como a gente comentou anteriormente, considerando o que era lá no início e considerando esse subtipo, você seguiu aí por mais um ano com o ESEPT, que seria o bloqueio do HER2. Isso. E a gente optou por fazer esse bloqueio duplo, né? Como eu tinha comentado, por conta da tua idade, por conta do subtipo. Só lembrando que além do HER2 positivo, né, a imunistoquímica da Eveline tinha receptores hormonais positivos, né? Isso. E aí a gente optou por fazer esse bloqueio dessa via hormonal da forma mais, digamos, agressiva que a gente poderia, da forma mais completa, que seria com o bloqueio ovariano, né, que induziu a menopausa precoce em você, junto com a medicação oral. E eu queria que você falasse um pouquinho desse período aí, que eu sei que foi um período difícil. Foi. Queria que você comentasse um pouquinho. Foi assim, porque primeiro iniciamos, né, a medicação oral com o Zoladex inicialmente de 3 em 3 meses, né? Só que quando eu voltava nas consultas, eu sempre, né, comentava que eu sentia o ovário pulsar, né? Então, depois veio a decisão realmente de ele ser mensal, o Zoladex mensal. E, assim, a injeção ela, na barriga um pouco, né, dói um pouquinho, né? Eu já estava também, né, tomando as medicações, já tinha tomado no catéter, né?
Eu já tinha implantado um catéter para tomar as medicações, né? O Herceptin também. Então, foram 5 anos. 5 anos de injeção, né? Zoladex. Assim, de seringa não tenho mais nenhum medo, né? Então, agulha, tá tranquilo. Mas foram realmente 5 anos. Durante esse período, realmente, eu sentia, né, algumas sensações, aquela questão do calor, né? Os ossos também eu tive que ficar monitorando, né? Fazendo suplementação também com cálcio, foi importante, né? Alimentação, exercício físico, né? Me ajudou muito também durante o período. O filhinho tá dando uma aula, né? Pois é, mas às vezes eu mesma me pergunto se eu vivi tudo isso, sabe? Porque mais quando a gente olha as fotos e tudo que eu me vejo, né? Carequinha, que também tudo tem os seus dois lados, tá? Nem tudo é de um todo ruim, sabe? Então, não foi tão ruim ficar carequinha. Eu posso dizer assim mesmo, né? Assim, do fundo do coração, sabe? Quando eu fazia caminhada, as pessoas olhavam assim para mim, achavam estranho, ficavam assim assustadas. E eu, né? E o meu marido sempre muito, né? Orgulhoso do lado e tal, ajudando. Então, foi bom, né? As próteses vieram antes do tempo, né? As próteses e tal, e bom também. Mas foi um período realmente, assim, o Zoladex foi bem, né, desafiador, esses 5 anos. Então, com a medicação oral, e depois nós fizemos aí, né, depois dos 5 anos, nós tivemos uma nova conversa, né, para fazer mais 5 anos de medicação, né? Esse momento foi o momento que quando a gente chegou nos 5 anos, e aí eu te dou os parabéns, realmente, a gente sabe que é um tratamento muito difícil, e você conseguiu brilhantemente completar, né, e aí teve essa nova conversa, a gente realmente não tem tanto dado, assim, tanta evidência para o que fazer depois desses 5 anos. A gente acabou optando por manter um pouco mais do tratamento hormonal, tirando o Zoladex, obviamente. A gente passou, e aí como você ainda estava na pré-menopausa, a gente mudou para o tamoxifeno, e aí, que é a medicação oral, que você começou a fazer uso, né? E aí foi um pouco mais tranquilo, né? Foi. Mas aí vem a cereja do bolo, né? Exatamente. E aí eu queria que você falasse um pouco aí como é que foi a decisão, né, de engravidar e queria que você falasse um pouco sobre esse momento. Durante todo o tratamento, logo no início, né, foi me falado bem claramente, né, todos os riscos, né? Porque a medicação é muito forte, né? Então, eu tinha, né, na verdade, eu não tinha muita esperança realmente, né, de que pudesse dar certo um dia essa questão da fertilidade, né, por conta de todo o tratamento, né, bem pesado. Mas eu sempre tive essa esperança, né, no fundo do coração, de que um dia poderia dar certo. E aí você estava com quantos anos? Eu já estava com 30 e pouquinho, mais de 35, né, 36, 37. 37, 38. Né? Isso, exatamente. A idade já avançando, né? E o relógio biológico gritando. Então, foi quando conversamos, né? E eu pedi, né, ao senhor para poder dar uma pausa no tratamento, porque eu queria ter essa chance ainda de não deixar a idade avançar tanto e ter a chance de tentar, né? Para ver se realmente poderia dar certo, porque no fundo do coração eu tinha, né, essa esperança. E assim fizemos. Só para contextualizar, isso já era 2022, né? Então, a gente vai um pouquinho daqui a frente, eu vou explicar um pouquinho mais, mas para a gente entender temporalmente em que momento que a gente está aí da medicina, né? Porque foi quando a gente conversou, isso já era 2022, você tinha feito 5 anos de Zoladex com híbrido de aromatase e mais 2 anos de tamoxifeno. Isso, exatamente. E aí nós optamos por parar, né? Foi. Com uma decisão conjunta. Foi sim. E aí paramos, e daí eu comecei, né, a me preparar, né? Até aquele tempo, né, do corpo... né, deixar a medicação, né, que eu já tinha finalizado, né, do corpo reagir sem essa medicação, começar a suplementação de vitaminas, né, acompanhamento com a ginecologista obstetra, né. Então, comecei a fazer todo o tratamento. Eu estava, durante também todo o tratamento do câncer, eu estava com o DIU, né, justamente para que não tivesse nenhuma, né, nenhum risco de engravidar no período. Mas eu ainda estava com o DIU e no mesmo ano eu tirei, né. Tirei o DIU e, quando já estava aí, né, com todas as medicações, vitaminas e tal, então tirei o DIU, acho que foi novembro, né, de 2022, exatamente. Então, quando foi em maio de 2000, então ficamos tentando, né? Maio de 2023, aconteceu a primeira gestação. Mas ela foi anaembrionária, né?
Então, aquilo para mim realmente foi bem, assim, não foi fácil, né? Porque para mim é como se o corpo estivesse tentando, mas aquela resposta não fosse positiva. Mas eu sempre tive uma fé, né, muito grande. Sempre nas minhas orações eu pedia muito a Deus que Ele me desse, né, também a conformação, se não fosse da vontade dele. Né? Então, a minha médica, né, ginecologista também muito atenciosa e muito positiva. Então, vamos continuar, Eveline, seu corpo está reagindo e vamos, né, continuar tentando. E mesmo, né, triste, continuei tentando. Então, quando foi exatamente em fevereiro de 2024, a segunda gestação veio. E aí veio aquela alegria, né? Alegria e, ao mesmo tempo, aquele medo, né, aquele receio. Puxa, será que vai acontecer tudo novamente? Né? Será que agora vai dar certo? Mas lembrei novamente das palavras do Dr. Bitu. Um dia de cada vez. Né? Então, paciência, fé. E assim foi dando certo. Né? 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aí, né, graças a Deus, a gestação ela foi adiante. Né? Foi muito tranquila. Continuei trabalhando também normalmente, não senti um enjoo, nada, assim, eu era a gestante assim mais, né, precisava me controlar um pouco, porque eu sou bem ativa, né? Mas Maria Lívia, ela veio, né, como eu tanto esperei, como eu tanto, né, como nós sempre desejamos, né? Então, assim, agradeço muito primeiramente a Deus, né? E muito também a vocês, né? Meus 2 anjos estiveram comigo aí durante todo o período, com todo cuidado, né, num tratamento que pudesse realmente chegar, né? Eu sei que vocês sempre foram assim muito claros, né, e sempre muito realistas no que vocês tinham realmente da ciência nas mãos, com muito cuidado, né? Claro que nenhuma esperança poderia ser dada sem um embasamento realmente, né, pudesse acontecer. Mas aconteceu, né? O milagre aconteceu e Maria Lívia está aí conosco. Está com quantos meses a Maria Lívia? 6 meses. 6 Linda, meses. minha pequena. Então, aproveitar aqui a história da Eveline, eu queria fazer uma pergunta para o Léo. Léo, naquela época, a gente tinha que terminar o tratamento hormonal das pacientes, 5 anos, no mínimo, né? Para depois a gente liberar para a paciente poder engravidar. E hoje? A gente precisa esperar todo esse tempo ou a gente consegue liberar essas pacientes para uma tentativa de gravidez antes desse período? Antes de entrar na parte técnica, eu vou dar um depoimento aqui, que eu acho que se você... Eu lembro até hoje do dia que você voltou na clínica para dizer que tinha conseguido e que Maria Lívia tinha nascido. Foi um dos dias mais marcantes da minha carreira, da minha vida profissional. E eu lembro que todo mundo chorou. A clínica inteira chorou, a enfermeira chorou, as meninas choraram, eu chorei, enfim, você chorou e estava todo mundo muito feliz. Então, realmente, parabéns. Eu queria te dizer que realmente foi um momento muito importante e fico muito feliz com a sua conquista. Em relação, vamos partir para a parte técnica, né, da coisa. Primeiro, de novo, né, mais um ponto que mudou muito, né, nesses últimos 10 anos aí, como mudou. Então, voltando até um pouco antes, Bitu, por um tempo a gravidez foi proibida, né, entre aspas. Né, ela se tinha muito receio de que a gravidez pós-câncer de mama, nas pacientes que tinham sobrevivido ao câncer de mama, pudesse aumentar as taxas de recidiva da doença, obviamente pelos motivos, principalmente nas mulheres que tinham um subtipo ligado à questão hormonal. Obviamente, a gente sabe que a gravidez é um turbilhão de hormônios, né, uma bomba aí hormonal e mexe com todo o organismo. E, durante algum tempo, se teve esse medo mesmo de que as mulheres pudessem ter uma taxa de recidiva maior. Os primeiros estudos já há algum tempo mostraram que isso não é verdade. Né? Então, a gente sabe que tem vários estudos, algumas meta-análises bem feitas, mostrando que essas pacientes que engravidam, elas não têm uma taxa maior de recidiva da doença. Pelo contrário, elas parecem até ter uma taxa um pouco menor, na verdade. A sobrevida parece até ser um pouco melhor. Mas isso é um dado que é questionado, mas assim, com certeza a gravidez ela não piora o prognóstico, então as mulheres podem engravidar, né, após o tratamento do câncer de mama. Essa foi a primeira grande mudança. E aí, mais recentemente, a gente teve uma segunda mudança nesse cenário, que foi a apresentação e a publicação de um estudo, que chama Positive Trial,
que é um estudo que foi publicado em 23, apresentado em 22 e publicado em 23. Então, foi mais ou menos nessa época aí que a gente conversou. Esse estudo saiu. Esse estudo ele pegou mais de 500 pacientes com câncer de mama subtipo ligados, né, aos receptores hormonais. E ele permitiu que essas pacientes parassem o tratamento hormonal depois de pelo menos 18 meses de tratamento hormonal. Então, pelo menos aí 1 ano e meio a 2 anos, essas pacientes poderiam interromper esse tratamento e aí elas teriam até 2 anos para engravidar. Então, tentar engravidar, na verdade, ter o bebê e amamentar. Elas teriam um intervalo de 2 anos para fazer todo esse processo e depois elas voltariam ao tratamento hormonal. Lembrando que você já citou algumas coisas, só para reforçar aqui, em relação a dúvidas frequentes que as pacientes têm no consultório. Primeiro, se aumenta o risco de ter malformações ou alguma coisa durante a gravidez após o câncer de mama, né? Não tem, né? É seguro. E a outra coisa, se tem problema a amamentar, se tem alguma contraindicação a amamentar, também não tem. Se a paciente não tiver feito uma mastectomia bilateral, como a Eveline fez, e ainda tiver tecido mamário, ela pode sim amamentar e deve amamentar. Né? Porque a gente sabe de todos os benefícios da amamentação para o bebê, né? Essas informações realmente vieram junto, não foram caindo, esses mitos foram caindo, né? E aí, como eu estava falando, então esse estudo ele derrubou o último mito, que era esse do tratamento hormonal. Então, essas pacientes poderiam interromper o tratamento hormonal, durante 2 anos tentar engravidar e conseguir engravidar e depois voltariam. Né? O que o estudo mostrou é que mais de 60% dessas pacientes conseguiram ter uma gravidez, né, com mais de 70% conseguiram engravidar, mais de 60% conseguiram ter um bebê, né, saudável, vivo, uma gravidez com sucesso. As taxas de recidiva não foram maiores, pelo contrário, foi até um pouco menor do que o dado histórico. É verdade que esse estudo tem um segmento ainda curto, ou seja, essas pacientes estão sendo acompanhadas ainda, então a gente precisa de um pouco mais de tempo para ver outras informações, dados de sobrevida, mas os dados iniciais mostram que é seguro engravidar e que essa estratégia de interromper o tratamento hormonal depois dos primeiros 2 anos, ela pode ser utilizada. Existem alguns detalhes do estudo, eu não vou entrar aqui porque não é objetivo, mas assim, é importante a gente saber que nem todo mundo, como você falou lá no início, né? Nem todo mundo é igual. Então, assim, existem as características que a gente vai levar em conta para aplicar exatamente isso que o estudo fez. Então, nem todo mundo pode aplicar exatamente esse dado, essa maneira que... De poder interromper o tratamento hormonal para poder tentar engravidar, né? São pacientes com doença localizada, com um estágio mais inicial, doença com um subtipo menos agressivo. Então, tem todo esse contexto, né? O importante é conversar com o seu médico, conversar com o seu oncologista, com o seu mastologista, contextualizar, cada caso é um caso, individualizar até nesse ponto também. Mas o que eu acho que é importante que o estudo trouxe é a informação de que é possível fazer essa estratégia. Ela tem que ser individualizada, caso a caso, mas é possível. Então, hoje, então isso mudou, né? Talvez a gente não precise fazer os 5 anos completos para depois a mulher engravidar. Então, a gente pode interromper um pouco antes, é seguro e é possível fazer de novo, individualizando cada caso, conversando com o seu médico. Então, assim, o que eu acho que é importante aqui dizer, né? Se as pacientes que estão nos ouvindo, né? As pacientes e as pacientes que já tiveram câncer de mama, ou as que estão em tratamento e que pensam em engravidar, converse com o seu médico, né? Pergunte sobre isso, porque realmente é algo que é possível e está mudando, né? E a gente está aprendendo cada vez mais, né? É um dado novo, né? É uma coisa nova que a gente vai aprender cada vez mais. Acho que a gente está entrando agora na fase final do podcast. Eu queria que a Eveline fizesse as considerações finais dela aí, né? Sobre tudo que ela passou, sobre a Maria Lívia. De fato, foi bem desafiador, né? Foram 7 anos aí que realmente a gente sente aquele friozinho na barriga, né? A gente sente realmente algumas dúvidas, sente medo, né? É normal, é natural, né? Mas é muito importante quando realmente a gente tem uma rede de apoio, né? Que consegue lhe sustentar durante o período, e principalmente médicos, né? Que realmente estão ali alinhados, né? Porque tudo comigo foi tudo muito rápido, aconteceu de uma forma bem tranquila, porque todos vocês, né, desde a minha ginecologista, o mastologista, o oncologista, o cirurgião plástico, né,
Então, assim, todos se conheciam, né? Todos já sabiam, quando chegava em um outro, já sabia o que era que estava acontecendo, já estava, né, com todo o diagnóstico. Então, isso foi sempre... Eu brinco que nos bastidores, quando a equipe é muito bem, vamos dizer assim, entrosada, azeitada, né? A fofoca nos bastidores corre solta, né? Que a gente sempre fica trocando ideia para que a gente possa realmente chegar num melhor resultado possível para a paciente, né? Isso. E aí, Léo, e suas considerações finais? Eu quero perguntar para a Eveline, vai vir outra? Vai vir outro bebê? Pois é, quem sabe, né? Ainda quem dá, sabe, hein? Pois é. O corpo tá, graças a Deus, está tudo bem, tudo ótimo. Curada, né? Uma gestação tranquila, bebê saudável. Quem sabe, né? Nós estamos falando de 11 anos já, né? Pós-tratamento, né? Pós-diagnóstico. Eu acho que queria agradecer essa oportunidade, agradecer a Eveline por ter vindo. Foi excelente. Seu depoimento é realmente inspirador. Obrigado, Bitu, pela parceria. Eu acho que a gente falou de um tópico muito importante, né? A gente começou lá no início falando que os pacientes jovens é um grande desafio para a gente. E como o podcast mostrou, o que mudou nesses últimos 10 anos é impressionante. E vai mudar cada vez mais. E a gente tem que estar atualizado. E a equipe multidisciplinar é o segredo mesmo, porque a gente se ajuda, né? E está todo mundo ali junto discutindo os casos, né, semanalmente. Então, acho que o segredo é esse. Então, obrigado. Bom, eu aqui queria agradecer a presença da Eveline, ter aceitado o convite, né? Não é fácil falar aqui na frente do microfone, né? Agradecer o Léo mais uma vez, né, pela vinda. E eu acho que o recado final, assim, é que a gente procurou trazer a Eveline aqui mais como um recado de esperança para os pacientes, né? No sentido de que a medicina hoje ela vem evoluindo e a gente consegue tentar, vamos dizer assim, entregar um pouco de qualidade de vida para a paciente, mesmo jovem, né, com o diagnóstico de câncer de mama. Então, a gente sabe que é importante, a gente não sabe quem são as pacientes que vão conseguir engravidar espontaneamente após o tratamento, como aconteceu com você. Então, sempre é o ideal, a recomendação que procure um médico, né, especialista em reprodução humana para que ela congele óvulo, mas a gente sabe que é difícil, né? Tem uma questão, vamos dizer assim, financeira, né? Hoje em dia não é barato. E tem a questão também da cabeça naquele momento, psicologicamente a paciente não quer pensar naquilo, mas cabe a gente orientar a paciente que precisa, naquele momento, dedicar um pouco de tempo a isso. O acesso ainda é uma barreira grande, né? A gente sabe que muita gente não consegue por acesso mesmo, por vários motivos, né? Não só financeiro, mas acesso mesmo. A gente sabe o SUS, né? A gente sabe... Mas que a medicina hoje está conseguindo abrir novos caminhos para proporcionar essa esperança da paciente da maternidade após o câncer de mama, né? Fica aqui nosso agradecimento à Pronutri Oncologia, né? E se você não segue a gente nas redes sociais, Pronutri Oficial no Instagram, e a gente tem a transmissão do podcast no canal do YouTube e no Spotify. Um abraço a todos.